7º dia de data FIFA e o 4º dia com os jogos de seleções. Nessa última data FIFA do ano de 2023, teremos mais uma vez eliminatórias da Euro 2024 e Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo especificamente, a única seleção que pode garantir vaga vencendo o seu jogo é a Sérvia, que vai enfrentar a Bulgária às 11 horas da manhã, um jogo bem importante. Nos outros jogos, o mais importante que a gente pode ter aqui talvez seja a disputa pelo primeiro lugar. A maioria das seleções já estão classificadas e a maioria das seleções também já estão eliminadas. Então a disputa é pela primeira e segunda colocação, que vai importar lá na frente, na hora da definição do sorteio dos grupos da Euro 2024. Além desse jogo importante da Sérvia, nós temos um jogo muito importante entre Guarani e ABC. A situação do Guarani na tabela de classificação nesse momento é 57 pontos em 36 jogos. O Guarani ainda faz 2 partidas, uma agora contra o ABC já rebaixado e outra contra o Atlético Goianiense. Como o Guarani tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense, o Guarani ainda nutre uma chance de classificação para a primeira divisão, para a elite do Campeonato Brasileiro, mas depende de uma combinação de resultados, né? Depende de uma vitória contra o ABC e também depende do tropeço do Goianiense na 37ª rodada. Então é um jogo importante, mas não depende só do Guarani no cenário geral de classificação. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 19 de novembro. Começamos às 11 horas da manhã nos 2 jogos do grupo G, que vão acontecer no mesmo tempo devido ao conflito de interesses. A Sérvia enfrenta a Bulgária nesse primeiro jogo que a gente vai comentar, e a Sérvia só depende de si para se classificar para a Euro 2024. A Sérvia tem 13 pontos, em caso de vitória vai a 16 e não poderá mais ser alcançada por Montenegro, que joga hoje também contra a Hungria, que tem 11 pontos. Então, para a Sérvia conseguir se complicar, a Sérvia teria que perder o seu jogo para a Bulgária, que não conseguiu vencer nenhum jogo ainda na competição. Em caso de derrota, a Sérvia ficaria com 13 pontos e Montenegro poderia, vencendo a Hungria, chegar a 14 e se classificaria. Em caso de empate da Sérvia, a Sérvia também se classifica, já que no confronto direto a Sérvia venceu Montenegro nas 2, se eu não me engano, situações. Então, para Montenegro se classificar, ele depende exclusivamente de uma vitória da Bulgária sobre a Sérvia. Então, para a Sérvia se desclassificar ou não se classificar, ela depende de uma derrota. Empate ou vitória da Sérvia, passa a Sérvia para a Euro 2024, e a Sérvia poderia até terminar na primeira colocação do grupo. O que a Sérvia precisa fazer para terminar na primeira colocação, que vai importar lá no momento de sorteio da Euro, que vai acontecer no meio do ano que vem? A Sérvia precisaria vencer a Bulgária para chegar a 16 pontos e teria que torcer para a Hungria perder o jogo para Montenegro, né? Então seria 2 vitórias de seleções que ainda têm chance de se classificar. A Hungria já está classificada, e aí a Hungria ficaria com 15, Montenegro com 14 e a Sérvia com 16, né? Porém, é um cenário um pouco mais complexo, porque Montenegro teria que vencer a Hungria na casa da Hungria, a gente já vai falar disso também. A Sérvia começa com uma cotação de 1,22 por aqui. É bastante favoritismo e talvez bastante risco para uma seleção que é tão frágil defensivamente. Eu venho comentando com vocês todos os jogos de seleções, todas as eliminatórias, todas as datas FIFA, que a Sérvia ela é uma excelente equipe ofensiva. Vou listar para vocês aqui alguns grandes jogadores ofensivos da Sérvia. Milinkovic-Savic, meio campo, que era da Lazio e agora joga no Al Hilal. Mitrovic, atacante que era do Fulham e agora está no Al Hilal. Dusan Tadic, jogador do Ajax. Dusan Vlahovic, jogador da Juventus. Filip Kostic, jogador da Juventus. Esses são jogadores da frente. São jogadores muito bons. A Sérvia é muito bem servida de jogadores, inclusive a maioria dos jogadores da Sérvia, da seleção sérvia, joga em grandes polos do futebol. Hoje eu posso falar da Arábia também porque foram muitos craques para lá, né? Por conta da qualidade do futebol, né? Mas a Sérvia tem bons jogadores em vários cantos do mundo. Então é uma seleção muito boa. Porém, a Sérvia tem problemas defensivos e é uma seleção que cede muito espaço para os adversários. A Bulgária não é uma seleção que causa medo, mas quando enfrenta seleções que cedem oportunidade ou que estão num dia muito mal defensivamente, como foi o caso da Hungria na quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo na sexta. Na quinta-feira, a Hungria fez um jogo lá na casa da Bulgária, péssimo defensivamente, saiu na frente, teve até um jogador a mais, mas também tomou um vermelho, e tomou a virada. A Hungria tomou a virada da Bulgária. E no último lance do jogo, o Szoboszlai, que é o destaque da equipe, já que o Roland Salai não estava jogando, fez uma falta ali, armou uma falta ali na entrada da área, cruzou a bola e o zagueiro da Bulgária fez um gol contra. Isso classificou a Hungria para a Euro,
né? Mas também demonstrou a fragilidade da Hungria na defesa. E é mais ou menos o que eu espero da Sérvia. Um time desatento defensivamente, mas muito agressivo no ataque. Então o que a gente pode esperar por aqui? Se você é um trader, é muito provável que a gente tenha uma Sérvia com muita imposição, muita posse de bola ofensiva, muita finalização, muita bola aérea. É muito comum ver o Mitrovic fazendo gol de cabeça nessa seleção. É o artilheiro praticamente da equipe. Então, eu acredito que dependendo do comportamento da Bulgária, se a Bulgária não tiver espaço para sair, vai valer a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo, né? Para ficar a favor do favorito no primeiro tempo, se você é um trader. Mas toma cuidado com a leitura do comportamento defensivo da Sérvia. Essa exposição pode gerar espaço. E se a Bulgária buscar os contra-ataques, a gente pode ter sim um jogo um pouco mais aberto. Se você é um punter por aqui, quer fazer alguma coisa pré-jogo, é muito provável que a gente tenha um jogo para gols e também um jogo com a vitória da Sérvia, tá? Uma vitória da Bulgária aqui, num jogo tão importante para a Sérvia, pode ser uma grande zebra. Porém, não dá para duvidar de nada, né? Só que com essa cotação da Sérvia, eu não aconselho você a trabalhar por conta do risco. O que você pode fazer? Trabalhar talvez um handicap asiático, uma vitória da Sérvia por 2 gols de diferença, mesmo com o risco da Sérvia também sofrer gol por aqui, talvez um handicap menos 1,25, mas é por sua conta e risco, se for de acordo com a sua precificação, é claro. Ou pensar num cenário de valorização da Sérvia, esperando uma Bulgária sair na frente, ou que a Sérvia tenha dificuldade no primeiro tempo para você pegar uma vitória no segundo tempo, tá? Eu acredito bastante num jogo com tendência de gols. Não duvido que a Sérvia também possa tomar gol por aqui. Gosto muito de pensar no cenário de over 1,5, de 2,5 e não duvido que a gente possa ter um ambas marcam. A Bulgária é frágil demais, porém a defesa da Sérvia também costuma se complicar. Tá, se for para trabalhar de forma agressiva a favor da Sérvia no handicap asiático, eu gosto de pensar no menos 1,25. O outro jogo, eu já vou emendar aqui, que é do mesmo grupo, no mesmo horário, é Hungria e Montenegro. Esse é um jogo perigoso para você que é um trader, tá? Por quê? A Hungria já está classificada e provavelmente após o jogo contra a Bulgária, na tensão que foi, onde a Hungria só conseguiu um empate no último lance, jogadores foram festejar, né, classificados para Euro, a Hungria está fazendo uma boa temporada, né, nos jogos de seleções, e Montenegro é que vem com muita vontade por aqui, porque como eu falei, se Montenegro vencer a seleção da Hungria, sobra para Montenegro ainda uma oportunidade de classificação desde que a Sérvia perca para a Bulgária. É um resultado mais improvável, mas não é impossível. De nada adianta a Sérvia tropeçar contra a Bulgária, perder de 1-0, de 2-1 e Montenegro não vencer a Hungria. Não adianta Montenegro entrar no jogo, não vai dar certo, é melhor a gente nem se esforçar porque é provável que a Sérvia vença a Bulgária. Vai que a Sérvia perde e Montenegro não faz a parte dele. Então, nesse jogo, é provável que Montenegro venha com muita vontade e a Hungria não tanta, porque a Hungria já está classificada. Porém, a Hungria é um excelente time de contra-ataque. Ouso dizer que eu prefiro a Hungria contra-atacando do que propondo o jogo. Então é muito provável que a gente tenha um Montenegro mais assanhado em campo, mais agressivo, dando espaço para os contra-ataques da Hungria. E são nesses contra-ataques que a Hungria pode aproveitar para poder ganhar o jogo. Então toma cuidado você que é um trader, porque eu não estou vendo essa cotação da Hungria de 1,70, eu não estou vendo um cenário de proposição de jogo da Hungria, eu estou vendo um cenário de contra-ataque da Hungria em cima das linhas altas de Montenegro. E aí sim a Hungria pode tirar proveito disso, porém é um jogo perigoso para quem vai trabalhar aqui no Match Odds no mercado de resultados, tá? Para você que vai trabalhar correção de preço, muito cuidado. Se você não faz ideia do que eu estou falando para você aqui, você tem que fazer o meu curso. Aproveita a data FIFA para você aprender mais sobre trade esportivo. Eu deixo o link aqui embaixo, tem o link aí também na tela de vocês, hotelboss.com. Tem o QR Code que o William deixa aqui pra gente também. O curso é completo, do iniciante até o avançado, totalmente gratuito e vai te levar num nível de trabalho muito bom, tá? Eu sou um trader, eu também falo para Panthers aqui, eu também comento sobre handicap asiático, sobre outras situações de pré-live, mas meu trabalho sempre foi de trade, de compra e venda de probabilidade numa exchange, e eu deixo sempre o link da exchange que eu trabalho, que é a Betfair, maior bolsa esportiva do mundo. Você vai ter aqui embaixo um link para você ganhar um bônus de R$200 no primeiro depósito, tá? Falando em Panther, esse jogo aqui é um jogo muito cauteloso, porque a Hungria não precisa, Montenegro precisa. Se a gente fosse levar em consideração só o nosso famoso must win, que é o termo em inglês para necessidade de vitória, precisa vencer, a gente iria ver valor na odd de Montenegro. Eu poderia chegar para você e falar assim, vamos trabalhar a favor de Montenegro, porque a Hungria não precisa. Só que é muito raso essa análise, porque dentro de casa, com o apoio da torcida, a Hungria não precisa vencer, mas ela vai ter um adversário desesperado do outro lado.
em um adversário desesperado, em um adversário que vai te ceder oportunidade. Se você tem oportunidade, você pode aproveitar os contra-ataques. Então eu não posso chegar aqui para você e só entrar nessa onda do must win, da necessidade de vitória. Porque mesmo sem precisar vencer, a Hungria é mais qualitativa na parte técnica, é mais organizada, tem melhores jogadores. Então, a qualquer vacilo, qualquer descuido de Montenegro, a Hungria pode contra-atacar e matar o jogo. A Hungria não é a Lituânia que perdeu para Montenegro. Montenegro fez um excelente jogo, mas a Hungria não é a Lituânia, tá? Outra situação que você pode aproveitar nesse jogo aqui é finalização do Szoboszlai. Comentei sobre isso no jogo passado contra a seleção da Bulgária. O Szoboszlai finalizou, se eu não me engano, 4 vezes no gol. Teve uma chance clara de gol também e deu passe para o primeiro gol e foi dele a jogada de cruzamento para o gol contra, que classificou a Hungria para a Euro 2024, tá? Também pode ser uma situação interessante. Levando em conta que a Hungria pode abrir o placar no contra-ataque e Montenegro vai partir para cima, eu gosto muito de pensar num over 2,5 por aqui, tá? Acho que o over 1,5 também é uma opção, desde que você pegue uma cotação mais valorizada, mas eu acho que, dado a oportunidade da Hungria poder sair na frente nos contra-ataques, Montenegro vai se ver desesperada e o desespero vai levar mais espaço ainda para a Hungria. Se você puder esperar para trabalhar esse 2,5 no live, é melhor, porque aí você pode optar por, se Montenegro sair na frente e se a Hungria tiver dificuldade de encontrar espaço, pode ser que o Montenegro queira só se defender ao invés de contra-atacar. Aí você pode ficar de fora. Mas se você vê a Hungria na frente, provavelmente vai ser um bom cenário para trabalhar por aqui, tá? Em relação ao mercado de resultado final, eu não vou te indicar nada, porque eu tô achando essa cotação da Hungria baixa. Mesmo que a Hungria tenha chance de marcar nos contra-ataques, eu acho que essa cotação podia estar um pouquinho mais alta, tá bom? 15,45 na Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo perdido no meio da Euro, não tem jeito, a gente vai ter que falar sobre ele. E esse jogo é complicado porque ele vai estar numa situação de calor muito grande, se bem que tá com previsão de mudança agora de clima para São Paulo, né? Mas eu acredito que ali em Campinas vai estar um calor muito grande. Eu estou no interior de São Paulo hoje, estou gravando esse vídeo do interior de São Paulo e tá nesse momento com 39, uma sensação talvez de mais de 40 graus. Eu acho que esse jogo do Guarani poderia ser transferido para a noite, mas enfim, né? Não somos nós que definimos. O Guarani enfrenta o ABC então às 15h45 com uma cotação de 1,33. Essa cotação em uma exchange ela vai estar um pouquinho mais alta, mas é uma cotação muito baixa para os moldes da Série B, né? Isso acontece porque o ABC ele já foi rebaixado para a terceira divisão. O Guarani tem 57 pontos. Para o Guarani se classificar para a primeira divisão, ele teria que vencer esse jogo para ir a 60, torcer para que o Atlético Goianiense não vença o seu jogo da 36ª rodada, que se não me falha a memória é contra o Mirassol, tá? Posso estar fazendo confusão. E tem que vencer o próprio Atlético Goianiense na última rodada, né? Então, se o Atlético Goianiense não vencer o Mirassol, supondo que seja o Mirassol, tá? Ele iria a 60, se ele empatasse, ele iria a 62, se ele perdesse, ele ficaria com 61. O Guarani vencendo o ABC com 60, ele poderia chegar a 63, então daria para tentar se classificar, né? Óbvio que isso aqui é só uma hipótese, porque, por exemplo, o Sport poderia vencer as 2 partidas que faltam, o Vila Nova poderia vencer as 2 partidas que faltam e chegaria a 64. Então, o Guarani não depende só de si, ele depende de uma combinação de resultados. Mas, mesmo com uma combinação de resultados, ele precisa de 2 vitórias. Um empate contra o ABC provavelmente vai tirar o Guarani da briga, mesmo que ele tenha ainda um confronto contra o Atlético Goianiense no final, porque ainda tem o Novo Horizontino, o Vila Nova, o Sport e todo mundo que está ali em cima disputando. Então o Guarani precisa de 2 vitórias. Porém, precisar vencer, que é o nosso querido must win, não é vencer. Tô sempre batendo isso na tecla com vocês, tá? O Brasil precisava vencer a Colômbia. Nunca tinha acontecido nas eliminatórias o Brasil perder 2 partidas seguidas nas eliminatórias. Perdeu. Nunca tinha perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Era preciso o Brasil vencer lá. Perdeu. A Argentina precisava vencer o Uruguai em casa, na Bomboneira. Perdeu. Necessidade de vitória não é vitória. A Hungria precisava vencer a Bulgária para se classificar. Só empatou, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Esse tipo de cotação de 1,33, ela seduz a gente porque a gente não olha para a cotação. A gente olha pelo cenário de um ABC já rebaixado. Porém, o ABC quando foi enfrentar o Criciúma, só perdeu de 1-0. Não foi um jogo fácil. O ABC quando enfrentou o Juventude agora, em casa, já rebaixado, o Juventude precisando vencer, o ABC segurou o Juventude. O Juventude estava com um jogador a menos desde o início, mas segurou. Então necessidade de vitória não é vitória, tá bom?
Precisa muito o Guarani, mas além de precisar, vai ter que demonstrar em campo. Se você é um trader por aqui, eu não costumo trabalhar esse tipo de cotação na Série B, muito menos também na Série A. Não são cotações do mercado brasileiro que eu gosto muito. Primeiro porque a gente não tem tanta liquidez, né? Para você que vai fazer o meu curso de trade, você vai ver que um mercado interessante para a gente trabalhar no trade geralmente é um mercado com liquidez e fluidez. A liquidez é a quantidade de dinheiro disponível para a gente corresponder e a fluidez é a agilidade que esse dinheiro é correspondido, né? A nossa compra e venda. E de nada adianta a gente ter uma cotação tão esmagada e de nada adianta também o Guarani, ele tá até jogando bem se o mercado não tiver confiança no Guarani. Se o mercado não tiver confiança no Guarani, a cotação do Guarani não vai estabilizar. E sem estabilização do mercado, a gente vai começar a ter o quê? Mobilidade. A cotação vai começar a subir. Isso costuma acontecer na Série B porque não é um mercado de tanta liquidez, não é um mercado com tanto interesse dos investidores. E aí, ainda mais no meio de uma Euro, né? Isso reforça a minha opinião de que esse jogo poderia ser de noite. Porque esse jogo no meio de uma Euro, as pessoas no meio desse jogo vão estar pensando no jogo da Espanha, que vai começar, jogo de Portugal. Então não vai ser um jogo que vai atrair muito dinheiro. Então para você que é um trader, muita cautela na hora de vir aqui para trabalhar um back favorito no primeiro tempo, para estar a favor do Guarani no primeiro tempo. Porém, se houver liquidez, se contrariar a minha opinião, se o Guarani estiver jogando muito bem, dá para trabalhar sim a favor do Guarani. Cuidado, porque o ABC está rebaixado, mas os jogadores ainda jogam, obviamente, pela honra, né? Para honrar a camisa do ABC. Se você é um Panther por aqui, de novo, cuidado com o querido must win. Precisa vencer? Precisa, mas o melhor cenário para você é pegar uma cotação mais alta. Como que essa cotação pode subir? Nervosismo no Guarani para vencer o jogo e dificuldade do Guarani para marcar o primeiro gol. Cotação vai subir. ABC saindo na frente do placar, abrindo o marcador. Cotação do Guarani vai subir. Dificuldade do Guarani de marcar o primeiro gol no primeiro tempo. Cotação do Guarani vai estar mais alta no segundo. Aí pode ser interessante buscar essa vitória. Mas cuidado. Se for para correr esse risco, que seja numa cotação mais valiosa, que te pague um prêmio um pouco maior, tá bem? Não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque na minha humilde opinião, a gente pode ter um ABC se defendendo e se defendendo bem, e vai ter um calor danado, né? Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da situação, para alguma das equipes, mas o Guarani pode, nesse nervosismo, acabar se complicando um pouquinho. Então eu prefiro não te indicar mercado de gols, porque a necessidade é inteira aqui de um lado, e se o Guarani fizer o primeiro gol, ele pode segurar o jogo, pode amarrar. Eu prefiro ficar de fora nessa situação. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre dois jogos que acontecem no mesmo momento no grupo A, Espanha e Geórgia e Escócia e Noruega. Esses dois jogos não envolvem classificação, afinal de contas a Espanha e a Escócia já estão classificadas, a Noruega não consegue alcançar essas duas seleções. Esses dois jogos envolvem a primeira colocação do grupo, que pode obviamente ser interessante lá no momento do sorteio da Euro. Tá? Então a Espanha joga em casa contra a Geórgia numa cotação bem esmagada e a Escócia enfrenta a seleção da Noruega com uma cotação um pouco mais alta. Vamos falar primeiro desse jogo da Escócia com a Noruega, que tem uma odd um preço um pouco mais atrativo para a gente trabalhar. Esse é um jogo difícil para a Escócia porque a Escócia sabe que a probabilidade da Espanha vencer a Geórgia é grande. Mesmo a Geórgia contando com o Vicha Kvaratskhelia, os melhores jogadores do Napoli, a Geórgia fez um bom jogo contra a seleção da Escócia, né? Foi ontem esse jogo. A Espanha conseguiu vencer o Chipre por 3-1, acabou tomando um gol do Chipre, e a Escócia sofreu para empatar contra a Geórgia, mas a Escócia sabe que a Espanha deve vencer a seleção da Geórgia. A Escócia se agarra na situação do desempate, né? Se a Escócia conseguir vencer a Noruega e a Espanha tropeçar contra a Geórgia, no confronto direto pode ser que a Escócia consiga ainda segurar a primeira colocação, mas é muito difícil. Então, como a Escócia já está classificada e num grupo com a Espanha e Noruega, uma classificação, confirmar a classificação já foi excelente para a seleção da Escócia. Ficar em primeiro do grupo eu acho que não estava nem no planejamento da Escócia. Eu acredito que a Escócia não vem para esse jogo com o pensamento de que temos que vencer para ficar em primeiro do grupo. Eu acho que a Escócia vem com temos que vencer para finalizar bem as eliminatórias contra uma seleção que vai nos permitir um bom teste, que a Noruega é um time chato. Tem o Haaland por lá, tem o Odegaard, tem o Sorloth, tem bons jogadores. Não acredito que vão jogar, acredito eu. No amistoso que fizeram, não jogaram. O Haaland, acredito que acho que não jogou. E vão jogar, obviamente, a Escócia pela torcida, pelo apoio da torcida em casa. A torcida escocesa é muito, muito, muito fanática, tá? Por isso que o mercado dá essa cotação de 2,05. Porém, eu acredito que a Noruega pode complicar a vida da Escócia por aqui, porque a Noruega não tem nada a perder, né?
a Noruega já está eliminada, já sofre uma pressão provavelmente lá no seu país, cheio provavelmente de manchetes do pessoal falando que a Noruega de novo ficou pelo caminho. Tem um dos melhores jogadores do mundo ali, perdeu para o Messi, o Haaland, e não consegue se mostrar no cenário mundial de seleções, né? No máximo nas eliminatórias. O Haaland não consegue ir para o Mundial, o Haaland não consegue agora, não vai nem para uma Euro, só joga a Nations e as eliminatórias, então é uma situação complicada, né? Acaba rolando, provavelmente, eu não sou norueguês, mas deve rolar uma cobrança bem interessante por lá. Então eu acho que a Escócia aqui ela pode se complicar sim. Se você é um trader por aqui, não vem com o nosso querido freio de burro para um time só, né? Vai com cuidado, vai com cautela, trabalha correção de preço, espera o jogo te mostrar o que é melhor e dá para trabalhar correção de preço aqui sem problema nenhum. Tá? É um jogo, na minha humilde opinião, de troca de superioridade. A gente pode ter uma Noruega por cima, 10, 15 minutos depois a gente já pode ter uma troca de superioridade e isso vai exigir a sua atenção na leitura de jogo. E também é um jogo de bola parada, na minha opinião. A Escócia é muito boa no fundamento aéreo e a Noruega também tem jogadores muito altos. Se você é um punter por aqui, como a gente não tem nada a perder para as duas seleções, não tem muita coisa em briga, eu acredito muito num jogo talvez de tentativa de revanche da Noruega, já que no último jogo que eles fizeram, a Escócia venceu a Noruega na casa da Noruega por 2-1 e essa derrota acabou implicando numa eliminação da Noruega das eliminatórias, né, tirando a chance da Noruega se classificar. Então acredito que a gente possa ter aqui uma situação de revanche, né? Gosto de pensar no cenário de 2 gols, no mínimo. Não duvido que a gente possa ter também 3 e também não duvido de ambas as equipes marcando por aqui, com uma cotação próxima de 2, tá? Acho que são cenários melhores do que a gente olhar para o mercado de resultado final, porque é uma situação um pouco mais complexa. Tá bom? No jogo da Espanha com a Geórgia, tem pouca coisa para se falar, né? Porque a Espanha, como venceu a seleção da Escócia no último jogo, mesmo tendo perdido a primeira partida por 2-0, deixa eu ver aqui, acho que foi, né? Ela venceu a Escócia por 2-0 e perdeu por 2-0, então praticamente anulou ali, né? Então acho que mesmo por empate, a Espanha conseguiria ficar na primeira colocação do grupo, mas eu acho que a Espanha não vem para empatar esse jogo, acho que ela vem para ganhar, tá? O que a gente provavelmente vai ter por aqui? O cenário desse jogo, Espanha com muita posse de bola, o querido tic-tac da Espanha, que hoje acaba por ser um pouco mais agressivo, né? A Espanha, atual campeã da Nations, para quem não se lembra, a Espanha, se eu não me engano, venceu a Croácia na final da Nations nos pênaltis, tinha eliminado a Itália e venceu a Croácia na final. Espanha é um time que ainda está em construção, né, mas que tem jogadores interessantes. E a Geórgia, o principal jogador da Geórgia é o Kvaratskhelia, do Napoli, né, que pode talvez fazer algum sururu ali do lado esquerdo, puxando para dentro e batendo, como fez gol assim contra a seleção da Escócia, mas sinceramente acho que vai acabar sendo neutralizado pela defesa da Espanha. Então a gente provavelmente vai ter um time só jogando dentro de casa, com apoio da torcida. Talvez irrite um pouco a gente porque é um time que finaliza menos no gol, que demora para chutar. Era assim com o Luiz Henrique já e continua assim, mas eu acredito numa vitória da Espanha. Seria bem difícil ver a Geórgia vencendo por aqui. Porém, se você é um trader, dá para tentar aproveitar esses momentos de superioridade, né? Porque mercado estabilizado, como eu falei, nesse tipo de jogo a gente vai ter liquidez e fluidez, mas se você é um punter, não é uma cotação interessante, porque a Espanha não precisa vencer, tá? E essa não necessidade de vitória tira um pouco a nossa vontade. Se for para trabalhar a favor da Espanha e você acredita que a Espanha pode vencer a Geórgia por mais do que um gol de diferença, aí você pode pensar no handicap asiático, né? Talvez no menos 1,5, menos 1,25, também com uma cotação mais alta. E ou torcer por um cenário onde a Espanha tem dificuldade no primeiro tempo, onde a Geórgia marque primeiro, deixa aí marcado no seu celular, no seu aplicativo preferido de jogos. Se a Espanha sair atrás, você pode vir para cá pensar numa dupla chance. Se a Espanha não venceu o primeiro tempo, você pode pensar aqui numa tentativa de buscar um gol da Espanha no segundo tempo, ou tira do seu aplicativo e fala, esse jogo aqui eu não tô afim de fazer, a cotação tá muito baixa, tem outras oportunidades, é assim que eu vejo, tá? Não tá no meu método, tô fora, vou pro próximo e tem jogo pra caramba, não precisa a gente querer inventar moda por aqui, tá bom? Vamos então aos nossos jogos extras desse domingo, começando com Bélgica e Azerbaijão. Esse é um jogo que vale para a primeira colocação do grupo F. A Áustria venceu a Estônia, se eu não me falha a memória, por 2-0, e se a Bélgica vence esse jogo contra a seleção do Azerbaijão, que é o último jogo da Bélgica, a Bélgica finaliza na primeira colocação do grupo com 6 vitórias e 2 empates. Isso se vencer, tá? Então é provável que a Bélgica vença. O Azerbaijão é um time fraco. A Bélgica, se eu não me engano, venceu o Azerbaijão por 1-0 no jogo de ida. Foi um jogo feio pra caramba, mas foi 1-0 para a Bélgica. E é provável que a Bélgica vença aqui, mas sinceramente com esse tipo de cotação eu tô fora. Temos Portugal também enfrentando a Islândia. Portugal já é a primeira do grupo, não pode ser alcançado.
tem 27 pontos, pode fazer 100% de aproveitamento nesse jogo, chegar a 30 pontos conquistados em 10 jogos, seria absurdo, né? 10 vitórias em 10 jogos, mas também o grupo que Portugal pegou, Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Bósnia e Liechtenstein, realmente aqui foi um grupo bem mel, né? E Portugal já mostrou contra Liechtenstein que joga quando quiser. O primeiro tempo de Portugal terminou 0-0, para desespero de quem trabalha a vitória no primeiro tempo, para desespero de quem trabalha gols no primeiro tempo. Então, sinceramente, eu não confiaria tanto em Portugal aqui, mas como é o apoio da torcida, como é em casa, a gente pode ter gol do Cristiano e tudo mais, do jeito que a galera gosta, tá? Outro jogo que a gente não comentou, Liechtenstein e Luxemburgo, provável vitória de Luxemburgo por aqui, mas Luxemburgo já está eliminado, também seria uma vitória mais por conta da deficiência de qualidade da equipe de Liechtenstein. Outros jogos que a gente pode trabalhar, às 2 horas, a Suécia contra a Estônia, provável vitória da Suécia também por aqui. Nesse jogo, só para lembrar, a Suécia já está eliminada. Suécia com uma grande decepção, né? Nesse momento está a 10 pontos da Bélgica, que pode terminar até com mais, né? Pode terminar uma distância ainda maior. A Suécia realmente fez uma péssima eliminatória. A Bósnia enfrenta a Eslováquia, a já classificada Eslováquia. Não acho que a Eslováquia vai se esforçar muito por aqui, porque não consegue alcançar Portugal. Então a Eslováquia foi classificada e vai ficar na segunda colocação, não tem como mudar isso. Dá até para pensar numa dupla chance da Bósnia por aqui, quem sabe, né? Porque a Eslováquia deve colocar o time misto em campo, mas sinceramente eu não vou fazer nada. E temos a CRB com a Tombense. Esse jogo só vale para a Tombense, tá? O CRB tem 54 pontos e com 2 vitórias nas últimas 2 rodadas só poderia chegar a 60 pontos e não alcançaria ninguém dos 4 primeiros, né? Principalmente ali os primeiros, o Atlético Goianiense e o Juventude. Então o CRB não tem chance de subida, infelizmente. Fez um bom campeonato, mas faltou um pouquinho. Já a Tombense tem bastante interesse nesse jogo, porque disputa contra o rebaixamento ali, contra o Sampaio Corrêa, Ponte Preta, próprio Ituano. Então é um jogo bem importante, mas sinceramente eu deixaria aqui para um jogo mais extra. Se você quiser completar a sua grade de trabalho, pode ser interessante. Meus amigos, vou ficando por aqui. Mais um dia que eu gravo longe do meu escritório, mas não deixo de gravar para vocês. Espero estar conseguindo ajudar você mesmo daqui à distância. Tá? Tenho tentado trabalhar da medida do possível, do sofá da sala ali, tentando dar meus pulos, né? Mas os jogos de seleções nem sempre apresentam tantas oportunidades, mas pelo menos aqui a gente está filtrando as melhores situações, né? Tentando fugir das maiores pegadinhas, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, conto com o seu like aqui que ajuda bastante o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até segunda-feira.